Saudamos a todos na graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos nesta sexta-feira, dia de oração presencial, aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Guiratinga, no estado do Mato Grosso. Estamos também ao vivo aí pelo Face, e você que está aí nas redes sociais, queremos saudá-lo também em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este tempo é um tempo no qual Deus está nos desafiando a sermos povo dele. E uma das atitudes que Deus espera do seu povo nesse tempo é a atitude da oração. Se nós orávamos, muito mais temos que orar agora. Esta verdade, ela é clara nas Escrituras. Se nós observarmos, a oração é o recurso que temos para podermos lidar com esta crise mundial. Então é o maior dos recursos, mais do que qualquer habilidade humana, para que assim possamos estar lidando com essa situação. Por quê? Porque quando nós oramos, nós estamos falando com aquele que tem o controle da situação. E o nosso Deus, tendo o controle da situação, Ele é o Deus que manifesta a sua presença, ou de forma disciplinar, trazendo o seu juízo, ou de forma misericordiosa, trazendo o seu perdão, e assim nos dando a calmaria dessa tempestade, na qual nós nos encontramos, chamada Covid-19. Neste momento nós vamos estar orando, invocando a presença do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus nos conduza a estarmos fazendo aquilo que Deus espera de nós, a orarmos segundo o propósito do Senhor. Feche os seus olhos, aquiete o seu coração e se apresente diante do Senhor, dizendo para Ele: Senhor, faça de mim instrumento esta noite, como intercessor, se colocando na brecha em favor da minha cidade, do meu estado, do meu país e das nações. Pois Deus está procurando homens e mulheres que se coloquem na brecha para que intercedam em favor da humanidade. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade, como Igreja do Senhor, de estarmos buscando a Tua presença. Amém. Oramos agora que a Tua presença se manifeste pela ação do Teu Espírito Santo, tornando real e verdadeiro em nós a obra redentora do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pois só podemos estar diante do Senhor por causa do Teu Filho amado Jesus, que abriu um novo e vivo caminho, que nos dá acesso ao Teu trono de graça, para encontrarmos socorro em ocasião oportuna. Amém. E neste tempo, no qual nós nos encontramos, nós precisamos do Teu socorro. Sim, E por isso, nos apresentamos diante do Senhor, como povo do Senhor, para podermos dar resposta ao Senhor, em obediência à Tua palavra, no sentido de estarmos, de fato, nos colocando na brecha, em favor da nossa cidade de Guiratinga, em favor do nosso estado do Mato Grosso, do Brasil e das nações. Amém. Fale conosco nesta noite e conduza-nos a orarmos de acordo com a Tua vontade. Amém. E assim, ó Pai, estamos sendo instrumentos do Senhor para manifestar o Teu propósito na vida de cada um daqueles em favor dos quais estaremos intercedendo. Amém. É no nome de Jesus que assim oramos e pedimos a manifestação da Tua presença. Amém. Amém. Convido a todos a abrirmos a palavra do nosso Deus no livro de Daniel, capítulo 9. Para aqueles que tiveram a oportunidade de estarem conosco no nosso culto de domingo, bem como também você que pôde assistir e ver o culto pelas redes sociais, nós estivemos falando sobre a oração que Deus espera de nós nesse tempo de pandemia. E concluímos o nosso sermão fazendo leitura da oração de Daniel, dizendo que a oração de Daniel é um dos exemplos de oração que Deus espera de nós nesse tempo
em que Deus está nos visitando com a sua ira. Naquela oportunidade nós falamos sobre a oração do fariseu e do publicano, na parábola contada por Jesus. E então nós pudemos verificar com os amados que a oração que Deus espera de nós é a oração do publicano. E a oração do publicano foi esta: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Por quê? Porque esta oração é a oração que trata a causa primeira desta pandemia na qual nós estamos vivendo. Pois o pecado provocou a ira do Senhor. E conforme nós mencionamos no texto de 2 Crônicas 7,14, nós vemos lá claramente esta verdade, de que quando Deus nos admoesta como o povo dele, para nós fazermos uso da oração, ele diz que temos que nos converter dos nossos maus caminhos. E a primeira oração que ele vai ouvir é perdoando os nossos pecados. E só depois ele vai sarar a nossa terra. Então eu convido vocês a acompanharem comigo a leitura que farei, a princípio do versículo 1 ao versículo de número 3. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. A primeira parte do versículo 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse. Neste momento nós vamos cantar aquele cântico, Falar com Deus. Este cântico é um cântico muito oportuno para esse tempo, onde Deus espera de nós intensificarmos a nossa prática de oração. E neste cântico a letra diz: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio! Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Nos coloquemos em pé e louvemos ao Senhor com este belo cântico. Encontro
Deus e as obras que Ele faz. E as obras que Ele faz, seu amor não tem limites. Você é um amor, não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande novamente. Grande é o nosso Deus. Adore o Senhor e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Podem sentar. Dois irmãos, voluntariamente, erga a sua voz, abre o seu coração para Deus, fale com Ele, exponha diante dEle o sentimento que todos nós estamos trazendo em nosso coração, nesse tempo que estamos vivendo, um tempo sobremodo difícil para todos nós. Esse tempo é um tempo difícil, porém o nosso Deus é maior, o nosso Deus está conosco. Nós podemos expor a Ele todo o sentimento que trazemos em nosso coração, podemos dissipar do nosso coração pela prática da oração, no exercício da nossa fé, toda ansiedade, todos os temores, toda angústia, toda apreensão, toda incerteza que porventura você esteja trazendo no seu coração. Então eu convido que dois irmãos voluntariamente ergam a sua voz. Vamos levantar um clamor ao Senhor, como Daniel fez no texto que lemos, quando ele teve o discernimento, a compreensão do que havia acontecido e do que estava acontecendo com o povo de Deus na época do cativeiro da Babilônia, como as coisas se desenrolaram. Que Deus nos dê esse mesmo discernimento para podermos fazer a leitura correta do tempo do qual nós estamos e venhamos, como Daniel, sermos levados a clamar, a orar, lembrando que a primeira oração nossa tem que ser do tratamento da causa primeira de tudo isso que está nos acontecendo, que provocou a ira do Senhor. Então, dois irmãos voluntariamente, de forma audível, um após o outro, erga sua voz e ore ao Senhor, apresentando a nossa vida e o povo de Deus e o nosso país, enfim, a humanidade no altar do Senhor. Oremos. Pai amado, louvado, exaltado seja o teu nome para todos sempre. Amém, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui e o Senhor tem cuidado de nós. Isso é verdade, ó Deus. Deus, louvado, exaltado seja o teu nome para todos sempre. Amém, Te Senhor. louvamos, Senhor, por tudo que tu és, ó Deus, e por tudo que tens feito nas nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, por todas as bênçãos recebidas de ti. Te louvamos também, Senhor, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas aflições que também temos vivido nos últimos dias. Ó Pai, Deus, reconhecemos, ó Deus, que tu és o Deus que teve, tem e terá o controle de toda e qualquer situação. Por verdade. isso, ó Pai, nós esperamos em ti. Por isso nós estamos aqui reunidos como povo do Senhor, para clamarmos ao Senhor. Ó Deus amado, eu coloco a minha vida diante de ti. Ó Senhor. Eu coloco, Senhor, a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor, ser propício a cada um de nós. O Senhor sabe, Senhor, das nossas vidas. Tu sabe como temos vivido diante de ti, ó Pai. Não há como esconder nada do Senhor. Isso é verdade. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos, ó Pai, te clamando por misericórdia, por perdão, Senhor, por aquilo que temos deixado de fazer, por aquilo que temos feito e que não é do teu agrado. Visita-nos, ó Deus, como igreja do Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia. Visita a tua igreja com poder e graça. Que
nós realmente possamos ser tocados, ó Pai, que nós possamos ser incomodados nesses últimos dias como temos vivido. Ó Pai, a tua ira tem descido sobre a terra. E ó Deus, tu tens um propósito no seio da tua igreja. É verdade, o Deus. Senhor tem um propósito, ó Deus, na nossa nação. O Senhor tem um propósito, ó Deus, no planeta Terra. Isso é verdade, Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, a tua palavra nos afirma que nada neste mundo acontecerá sem a tua felicidade. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor está agindo nas nossas vidas. E o Senhor está agindo na nossa cidade. E o Senhor está agindo no nosso país, no nosso estado. Por isso, em nome de Jesus, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Que nós possamos realmente se prostrar e reconhecer que tu és o Deus que comanda tudo e todos. E, ó Deus, sem ti nada poderemos fazer. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor, das nossas autoridades. Senhor, o nosso país está vivendo um contexto, ó Deus, nunca vivido, Senhor, aonde os poderes não se entendem, ó Deus, aonde ninguém sabe em que rumo nortear. Ó Pai, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia do nosso presidente, Senhor, do vice-presidente, Jesus. Ó Pai, visita os nossos ministros, Senhor, os nossos deputados, nossos senadores, ó Pai. Ó Deus, traga um novo tempo, traga quebrantamento, traga arrependimento, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação. Visita, Jesus. Converta, Senhor, a nossa nação. Amém, que a nossa nação possa ser realmente transformada. Que a nossa nação seja uma nação, ó Pai, onde venha ser feliz por ter o Senhor como seu dono, como seu Senhor. Amém. Ó Pai, visita com poder e graça. Tem misericórdia, Senhor, da Secretaria de Saúde do nosso município. Ó Deus, do nosso estado. Ó Senhor, nós lembramos da área da saúde deste país, ó Pai. Quando 2 ministros já foram tirados, ó Pai, e ainda não acha como se nortear. Ó Deus, intervenha com poder e graça. Amém, que Senhor. esses homens, essas mulheres venham ser quebrantados pelo sangue do teu poder. Faça, Senhor, a tua obra na nossa nação. Amém, Visita, Senhor, o planeta Terra. Visita todas as nações. Em nome de Jesus. Que todas as nações venham se prostrar diante de ti. Amém, Ó Senhor. Deus, que a tua palavra mesmo diz que todos se prostrarão diante de ti. E que isso venha a ser real, Senhor, na vida de cada nação. Que nós, como nação brasileira, venhamos fazer a diferença. Em nome de Senhor. Jesus. Que o povo do Senhor possa clamar. Amém, que Senhor. o povo do Senhor venha fazer a diferença, Senhor. Intervenha com poder e graça, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa nação. Perdoa-nos, ó Pai. Liberta-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Salva, Senhor, a nossa nação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós oramos e, ó Deus, clamamos ao Senhor, porque só em Ti podemos confiar. Isso é verdade, Só em Ti Pai. podemos esperar e descansar. E é este propósito no qual nós aqui nos reunimos. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor já fez e ainda fará na nossa nação de forma especial. Amém, Senhor. Amém. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo dia que tivemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor amado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus, Obrigado, Senhor aleluia. amado, porque nós servimos um Deus verdadeiro, Amém, um Deus Senhor. que nos ama. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou. Glória a Obrigado, Deus. Senhor, que o Senhor deu o seu único filho para morrer na cruz por
Obrigado pelo seu amor infinito por nós. Amém, ó Deus. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui para orarmos ao Senhor. Sim. Nós te louvamos, meu Pai, e te agradecemos por tudo que tem acontecido. Porque sabemos que o Senhor está no controle. Isso é verdade, Nós Deus. sabemos, meu Pai, que o homem virou as costas para o Senhor. Tem O homem misericórdia. tem feito coisas absurdas, Senhor. O homem tem zombado, meu Pai. O homem tem feito coisas que não podem ser feitas, meu Pai. Isso é verdade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, meu Pai, da nossa nação. Amém, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Continua, Senhor, a nos sustentar. Continua a nos livrar dessa pandemia. Nossa, Continua, Senhor, a nos abençoar para que possamos, meu Pai, nesses momentos de pandemia, não esfriar a nossa fé. Em nome de Jesus. Mas, pelo contrário, Pai, que nós possamos buscar mais o Senhor. Amém, Sim, Senhor. Possamos Amém. orar mais, ler mais a tua palavra. Nossa. Estar mais na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Pai querido, nós te amamos, Senhor. Sim, Nós te amamos Senhor. por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, tem misericórdia da nossa nação, da nossa Em nome política. de Jesus. Visita. Oh, Pai amado, muda, transforma, Pai amado. Em nome Tantas de e Jesus. tantas coisas absurdas, meu Pai, têm acontecido, Senhor. Oh, Senhor. Que os nossos políticos, meu Pai, possam ser tocados, eles possam saber que realmente existe um Deus. Sim, E Senhor. tudo está vendo. Tem misericórdia, meu Pai. Muda, transforma essa situação Amém. no nosso país, meu Pai. Para a honra e glória. Toda corrupção caia por terra, meu Pai. Sim. Tudo de errado, meu Pai, esteja caindo por terra. Em nome de Jesus. Muda, transforma, Senhor. Pai, continua, Senhor, a nos sustentar. Continua a abençoar a nossa cidade, a nossa igreja. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Que nós não venhamos, meu Pai, nos assustar com as notícias, mas, pelo contrário, nós possamos nos alegrar no Senhor. Porque sabemos que o Senhor está no controle e tudo só está acontecendo porque o Senhor permitiu. E sabemos, Senhor amado, que no momento certo, o Senhor vai capacitar o homem e terá o remédio para essa pandemia. Oh, Sabemos? faça, Senhor. Pai, nós te louvamos e agradecemos por tudo, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nossa. Perdoa as nossas Tem falhas. misericórdia, Perdoa Deus. tudo aquilo que nós temos deixado de fazer, meu Pai. Tem misericórdia, Tem Senhor. misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja. Amém, Senhor. Pai, tudo isso, nós oramos gratos ao Senhor. Amém, Por tudo, Senhor. Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Amém. Senhor. Amém. Bem, meus amados, eu gostaria que você observasse comigo um pouquinho mais desse texto de Daniel. O texto ele é longo, é uma oração completa, feita por Daniel, capítulo 9. Mas eu quero pontuar algumas coisas com objetividade, para que você possa refletir sobre isso. Mais uma vez eu quero enfatizar que a oração que Deus espera de nós nesse tempo é a oração do publicano, é a oração de confissão de pecados, porque é a oração que trata a primeira causa de tudo que está acontecendo. Se nós entendemos que a ira de Deus que está se manifestando contra as nações ímpias, que se esqueceram do Senhor, que desacreditaram do Senhor e têm desonrado e afrontado a sua palavra, se nós entendemos que é a vara de Deus também disciplinando o povo de Deus em todo o mundo nesse tempo, nós sabemos o que provoca a ira de Deus é o pecado na nossa vida e na vida das nações. Então temos aqui a oração de Daniel, é uma oração semelhante à do publicano, que reconhece diante do Senhor o pecado cometido por ele e pelo seu povo. Então, meus amados, a oração que Deus espera de nós nesse tempo de pandemia é a oração de confissão de pecados. Se você observar os 3 primeiros versículos que nós lemos em Daniel capítulo 9, temos aqui o que levou Daniel a fazer a oração do publicano, a oração de confissão de pecados. A visão que Daniel teve das 70 semanas mencionadas, reveladas pela profecia do profeta Jeremias. Pois Daniel ele registra aqui para poder contextualizar o que levou ele a orar, o relato de uma revelação que ele recebeu da parte do Senhor a respeito da profecia de Jeremias sobre os 70 anos
de desolação de Jerusalém. Então a sua oração então segue como resultado desta visão, deste discernimento do que aconteceu e do que está acontecendo. Meus irmãos, eu creio que eu e você, como povo de Deus, para nós orarmos como Daniel orou, como o publicano orou, como Neemias orou, como Esdras orou e tantos outros servos do Senhor oraram, reconhecendo a sua pecaminosidade e o pecado que haviam cometido, precisamos ter o discernimento do que aconteceu e do que está acontecendo. Precisamos ter esta visão, este entendimento. E eu devo dizer que, lamentavelmente, tem muita gente que ainda não está tendo o discernimento do que está acontecendo. Tem muita gente tratando este contexto totalmente fora do que ele é, fora da realidade do que ele de fato é. E talvez há muitos, e quem sabe eu e você, não estamos ainda compreendendo o que está acontecendo. Prova disso que o mundo está confuso. As autoridades não sabem o que fazer. Ninguém consegue ter a mesma linguagem, o mesmo entendimento do que está acontecendo. Então precisamos, como Daniel, ter de Deus a compreensão do que aconteceu e do que está acontecendo. E diante desta compreensão, do entendimento que Daniel tem, da profecia de Jeremias, falando acerca dos 70 anos do cativeiro babilônico do seu povo, Daniel, então, a partir do versículo 4 até o versículo de número 19, ele faz então uma oração de confissão de pecados. Nesta, ele confessa a justiça da desolação de Jerusalém, isto é, ele reconhece que a ira de Deus que veio sobre Jerusalém e sobre o seu povo, que levou o seu povo para o cativeiro babilônico, do qual ele também participou, sofreu. Esta manifestação da ira de Deus é justa. Precisamos também ter esse entendimento, que toda manifestação da ira de Deus contra nós, seja como disciplina, seja como juízo, dentro do contexto da humanidade, toda manifestação da ira de Deus é justa. É justa, é santa e é necessária. E nesta oração também, Daniel, ele busca o favor de Deus, a misericórdia para a restauração da cidade de Jerusalém e do templo que fora destruído. Então, meus amados, o que esta visão, este discernimento revelou a ele, Daniel? Que o tempo de exílio de Judá foi prolongado porque o povo de Deus ainda não havia se arrependido dos pecados que havia trazido o exílio sobre eles. Veja isso comigo no versículo 13 e versículo 14. Olha o que Daniel disse. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal sobreveio. Apesar disso, apesar de ter vindo o mal sobre o povo de Deus como disciplina do Senhor, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. O que se conclui nesse ponto? Que o juízo de Deus ele pode ser estendido ou encurtado de acordo com a resposta que damos à sua ira sobre nós. O que eu quero dizer com isso? Que o tempo desta pandemia depende da nossa resposta à ira de Deus. Se houver arrependimento,
ela será encurtada. Se houver endurecimento do coração, ela vai se alongar. É esse entendimento que Daniel tem, de que o tempo do cativeiro babilônico poderia ter sido menor do que 70 anos. E não foi. E ele estava com medo de alongar mais. Porque mesmo já quase completando 70 anos, o povo ainda não havia caído em si, de que a causa primeira daquele cativeiro fora a desobediência ao Deus Santo, a desonra e a infidelidade à aliança que Deus havia feito com o seu povo. Um exemplo clássico disso é a destruição de Nínive, pois havia uma profecia falando que Deus ia destruir Nínive. E quando Deus levantou o profeta Jonas para falar e anunciar o juízo de Deus que viria sobre aquela cidade, após 40 dias, o rei e todo o povo se arrependeu e buscou o Senhor. Quem sabe o Senhor vai ter misericórdia de nós. E aí Deus o quê? Não trouxe o juízo sobre a cidade de Nínive naquele tempo. Aquela geração se converteu ao Deus de Israel. Depois, aproximadamente 150 anos depois, veio a destruição da cidade de Nínive, conforme Deus havia prometido, profeticamente. Mas aquela geração que sofreria o juízo, naquele tempo do profeta Jonas, aquela geração teve a misericórdia de Deus, e ela não pereceu. E o próprio Senhor Jesus faz menção dessa geração, quando ele fala lá no Novo Testamento, mencionando sobre Jonas e sobre aquele tempo, o que havia acontecido a partir do ministério profético de Jonas. Então, meus irmãos, esse tempo é um tempo no qual Deus espera de nós uma resposta. Que eu e você não venhamos endurecer o nosso coração e ficar indiferentes e à margem do que está acontecendo. Como telespectador, como alguém que está assistindo de braços cruzados, vendo a tapoca rachar, vendo o furacão que está assolando as nações em todo o mundo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Calar o nosso pecado diante do Senhor. Nós vamos cantar este louvor baseado em um dos salmos de Davi. Enquanto eu calei os meus pecados. Davi, ele o quê? Ele sentiu tantos sintomas, tantas dores que ele faz menção na letra deste cântico antigo, mas um cântico tão oportuno. Enquanto eu calei o meu pecado, ele diz: envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. Isso é, o juízo de Deus, a ira do Senhor, a disciplina do Senhor. E aí ele diz: o meu pecado então eu não mais ocultei do meu Deus e Rei. Assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado. Então é esse o chamamento de Deus para mim e para você, povo de Deus, no Brasil e no mundo. Que nós estejamos sendo o povo de Deus, nos humilhando diante do Senhor, buscando a sua presença pela oração, nos convertendo dos nossos maus caminhos. E aí temos a promessa do Senhor. Ele vai ouvir a nossa oração e Ele vai sarar, vai perdoar os nossos pecados, e aí sim Ele vai sarar a nossa terra. Vamos cantar esse cântico, nos preparando para termos o último momento de oração, onde nós vamos estar nos dividindo para orarmos, e aí você terá a oportunidade de estar compartilhando, enfim, apresentando diante do Senhor aquilo que diz respeito à sua vida, diz respeito a pessoas, a este contexto no qual nós estamos. Nós vamos cantar este louvor, depois eu vou apresentar alguns motivos de oração, e aí podemos nos dividir, e neste ato estará encerrado o nosso encontro de oração desta noite.
Além de nós estarmos assim, nos humilhando diante do Senhor em oração, nesse sentido, eu gostaria de colocar alguns motivos de oração. Vamos orar pelo nosso irmão Nazir, esposo da nossa irmã Leonice, que vai submeter uma cirurgia, e ela pede oração em favor dele. Vamos também estar orando, pela nossa cidade, pelo nosso prefeito, pelos vereadores, pela Secretaria de Saúde, tanto o secretário como todo o comitê que está lidando com esta questão da pandemia em nosso município, em nossa cidade, para que Deus esteja dando sabedoria, para que as medidas que sejam tomadas sejam eficazes no sentido de estar ajudando a nossa comunidade a enfrentar esta pandemia. Vamos também estar orando pelos idosos, por aqueles irmãos que gostariam de estar aqui, e por conta da idade, eles estão impedidos por fazerem parte do grupo de risco. Então, vamos estar lembrando de orar por estes irmãos, para que eles não se sintam deprimidos, ansiosos, mas que eles possam estar sabendo que podem estar em comunhão conosco. Você que está nos vendo, você pode estar conosco em oração neste momento, e assim também participar, mesmo que estando na sua casa, deste momento de oração. Então, os pedidos que estão sendo apresentados, você também pode ir na sua casa, juntamente com os seus, estar orando conosco. Vamos orar pelo nosso país, A nossa irmã Helena aí fez menção aí da questão dos ministros, que têm sido tirados ou têm pedido para sair. Enfim, há um contexto político muito difícil em nosso país. Então, vamos estar orando por isso. Vamos orar também
para que Deus traga esse quebrantamento que leva ao avivamento, né, que é justamente a manifestação abundante da misericórdia do Senhor, trazendo um novo tempo para a Igreja de Deus em todo o mundo e também, através deste novo tempo, para o povo de Deus, trazendo conversões em massa, em muitos lugares, ao Evangelho, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais algum motivo de oração? Isso, vamos orar pela Samila, né? Ela está na reta final da sua gravidez, então vamos orar pelo seu parto, né? Que está aí agendado para o dia 29, semana que vem, né? Então vamos estar orando por ela. Vamos já agradecer, né, pela chegada da Alice, né? Queremos aí parabenizar, né, a Bruna e o Ailton Filho pela chegada da Alice, né, essa semana. Então Deus já permitiu que a Bruna pudesse vencer essa etapa e já, inclusive já está em casa, né, com a sua filha, que Deus esteja continuando a guardar e a protegê-la, né, juntamente com todos os seus, nesse tempo difícil que estamos vivendo. Mais algum motivo? Pastor, eu gostaria que estivesse orando de maneira especial pelos meus filhos, né? Sim. Tem vivido tempo difícil. Então vamos orar, né, pelos filhos da nossa irmã Helena que trabalham, né, são médicos e que trabalham, estão lidando, né, diretamente com esse problema da pandemia. Então que Deus venha guardá-los, né, e venha instrumentalizá-los para abençoar vidas, né, neste contexto. Então vamos nos dividir de 2 em 2 e quero agradecer você que deu audiência à nossa semana, à nossa oração de hoje, né, a nossa reunião de oração, e que você esteja conosco, né? Domingo, aproveitando, já quero avisar a todos, teremos a nossa escola bíblica dominical presencial, das 9 às 10 da manhã, viu? No domingo, das 9 às 10 da manhã, escola bíblica presencial. E também teremos o culto à noite, às 19 horas, culto presencial, observando todas as normas, né? Com distanciamento, usando máscara, higienização das mãos e tudo mais. Então teremos aí essas atividades. Estaremos também transmitindo ao vivo estas programações do final de semana. Que Deus abençoe sua vida. Tenhamos uma boa noite. Vamos falar com o nosso Deus, pois Ele está pronto a nos ouvir.